Então a gente viu até agora, né, o sofrimento peritraumático. Esse sofrimento emocional durante o momento do evento traumático ou logo após. E agora a gente vai ver então a dissociação peritraumática, que é a segunda resposta possível durante e após um evento traumatogênico. A dissociação não é um conceito novo. Então, se trata de um estado, né, que pode acometer uma pessoa durante ou nas primeiras horas que seguem um evento traumático. A dissociação foi descrita por Pierre Janet em 1889 e se caracteriza por uma perturbação do funcionamento da memória, da identidade, da percepção de seu corpo e dos eventos. A gente vai ver os sintomas, né, através de um outro questionário, sendo os principais deles a desrealização, a despersonalização e a amnésia. A gente pode identificar, após um evento traumático, como uma agressão, um atentado ou ainda um acidente automobilístico. Nesse caso, para avaliar essa dissociação peritraumática, a gente vai usar o questionário de experiências de dissociação peritraumática. Trata-se também de um teste auto-aplicável de apenas uma dezena de minutos, logo bastante rápido de fazer, que mede as experiências de dissociação vividas durante um evento traumático e nas horas que sucedem, assim como, né, o peritraumático que a gente viu anteriormente. A pesquisa nos mostrou, né, que as pessoas que apresentam uma forte dissociação correm risco de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então, você pode aplicar esse questionário no caso de eventos traumáticos de massa, nas horas que seguem o evento, a fim de realizar uma primeira triagem, mas também seria indicado aplicá-lo em situações de psicoterapia na clínica, podendo retornar várias vezes com a pessoa ao momento do evento traumático ou aquilo que circunda, verificando se a pessoa teve ou não uma distorção peritraumática e qual foi a sua intensidade. Não é porque a gente tem uma dissociação peritraumática que a gente vai obrigatoriamente sofrer um transtorno de estresse pós-traumático. E o inverso é igualmente verdadeiro. Mas a gente sabe que, de toda forma, um fator de risco de transtorno de estresse pós-traumático, assim como de risco de cronicização desse transtorno, né? Sendo assim, é preciso monitorar isso. Além do mais, ter essas informações pode se mostrar muito interessante na clínica, permitindo retornar com a pessoa a esse momento que pode parecer particularmente estranho. A contagem do score dura 5 minutos e a aplicação do teste também. Nesse caso, pode-se também escolher entre deixar a pessoa completar ela mesma ou aplicá-lo de forma semidirigida, na qual você faz as perguntas. Cada item é contabilizado de 1, nem um pouco verdadeiro, a 5, extremamente verdadeiro, e o score é a soma de todos os itens. O limiar é, novamente, de 15, de modo que a partir desse score, consideramos que há uma dissociação significativa. Porém, como a gente estava falando anteriormente, no enquadre de psicoterapia, é mais interessante ver o tipo de resposta da pessoa do que propriamente o score. Então a gente pode ver muito bem do que se trata essa dissociação traumática através de algumas afirmações, como por exemplo: 1. Houveram momentos de perda de consciência do que se passava. Eu estava completamente desconectado, ou de alguma forma, eu senti que não fazia parte do que estava a se passar. Vemos aqui um bom exemplo, né, dessa impressão de estar desconectado, de não estar presente no evento e de sentir um estranhamento, né, próprio da dissociação peritraumática. 2. Eu me vi num modo piloto automático e acabei por fazer coisas que mais tarde percebi que eu não havia decidido fazer conscientemente. Aqui a gente vê um pouco dessa desconexão com o real e com a realidade na qual a pessoa se diz em piloto automático. Por vezes, né, não é nem um pouco bom ou adequado estar em piloto automático. Por exemplo, poderia citar uma experiência ocorrida há alguns anos, quando trabalhava com pessoas que monitoravam, via câmera, os túneis, verificando se estava tudo correndo bem. O problema era que dentro dos túneis acontecem acidentes. Pode haver ônibus ou carros que pegam fogo, de modo que essas pessoas podem ser levadas a ver coisas bastante assustadoras, através, né, dessas câmeras de segurança.
Verificamos isso com as pessoas que tinham um procedimento a seguir. O evento traumático que se desenrolava sob seus olhos era tão forte que a pessoa desenvolveu uma dissociação peritraumática, e nesse momento se viu em modo piloto automático e começou a agir de forma robótica, o que não era nem um pouco adequado ao evento. É como se a pessoa se encontrasse naquele momento em piloto automático, e apenas mais tarde ela percebe que o que ela havia feito estava completamente fora de contexto com o evento que se desenrolava sob seus olhos. Logo, tínhamos aqui uma conduta dita automática. 3. A pessoa diz então: minha percepção do tempo mudou e as coisas pareciam se desenrolar em câmera lenta. Aqui também podemos ter a impressão de supressão de tempo típica da dissociação peritraumática. 4. O que se passava me parecia irreal, como se eu estivesse em um sonho ou no cinema atuando. É como se eu fosse espectadora ou espectador do que me acontecia, como se eu flutuasse por cima da cena e a observasse de fora, o que é bastante frequente nas pessoas que viveram uma dissociação peritraumática. É a impressão de olhar o evento como se estivesse num estado de sideração. Vocês se lembram dos vídeos de pessoas que olhavam a onda que se aproximava delas durante o tsunami ocorrido há alguns anos? Elas estavam como que em um estado de sideração, em que assistiam um evento traumático que se abatia sobre elas como se assistissem a um filme, como se isso não fosse real. A gente pode, encontrar igualmente pessoas que se sentem quase como se observassem a cena com uma câmera lenta, como se elas estivessem fora de seus corpos, e aqui a gente pode inclusive falar, da despersonalização e da desrealização. Ainda tem momentos que as pessoas relatam que a percepção que tinham do corpo era distorcida ou alterada. Logo, não apenas o tempo, mas também o corpo pode se distorcer nesse evento que parece irreal. E daí podem falar: eu me sentia desligado do meu próprio corpo, ou como se ele fosse maior ou menor do que de costume. Ainda tem essa descrição de que a pessoa tem a impressão que as coisas que aconteciam com os outros aconteciam comigo também, como, por exemplo, estar em perigo quando não estava. Eu me surpreendi ao saber depois que tinham acontecido várias coisas naquele momento sem que eu me percebesse, coisas que normalmente eu repararia. Nesse caso, a gente vê, por exemplo, que pode haver algumas afirmações bastante diferentes, entre as diversas testemunhas, ou ainda, ao serem confrontadas com uma filmagem de câmera de monitoramento, várias coisas que elas relataram não aconteceram, da forma como elas tinham pensado. Ou ainda, o discurso de eu me senti confuso, como se por alguns momentos eu tivesse dificuldade em estabelecer sentido, do que estava acontecendo de verdade, como se a esfera cognitiva tivesse sido afetada naquele momento. Ou eu me sentia desorientado ou desorientada, ou seja, em alguns momentos não tinha certeza do lugar em que estava ou de que horas eram. Então, esses vários enunciados, que a gente acabou de ver aqui, eles podem apontar justamente para essa desrealização tempo espacial presente na dissociação peritraumática, assim como pode haver algo próximo a uma amnésia temporária de um momento ou de um evento. É como se o evento fosse tão forte que naquele momento a codificação mnésica não se produzisse. Então, uma vez que você contabilizou o teste e o score foi superior a 15, podemos dizer que há a presença de uma dissociação peritraumática consideravelmente severa. Entretanto, nesse ponto, é preciso ainda destacar que o mais importante não é o score, mas o tipo de resposta dissociativa peritraumática que a pessoa pode viver.